Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Carlos e aqui nesse canal, em quase todos os vídeos, eu deixo um projeto de barco grátis para quem quiser baixar. No vídeo passado eu trouxe os projetos de um barco de 5,20 metros, fiz a apresentação dele, do projeto dele, né? E iniciei a construção em miniatura aqui para explicar para vocês o processo de construção dele. Naquele vídeo eu mostrei como montar o picadeiro e agora a próxima etapa eu vou mostrar para vocês como fazer as cavernas. Então eu vou mostrar agora como as cavernas seriam feitas em tamanho real e depois eu vou mostrar como fazer no caso da miniatura. Então pessoal, antes de começar já deixa um like aí para ajudar o canal. Quem não é inscrito se inscreva, ative o sininho ali para receber notificação de quando eu tiver mais vídeo com projetos aí para vocês. E vamos nessa! No outro vídeo nós fizemos o picadeiro, então, que é a primeira etapa da construção, né? O picadeiro que a gente fez lá ficou um pouquinho bambo, eu não mostrei, mas ele ficou mexendo um pouquinho. Então eu vou colocar uma madeira aqui por baixo dele, vou colar para deixar tudo mais firme aqui, mais retinho. E faltou também colocar um sarrafinho aqui no centro. Eu vou colar também esse sarrafinho aqui no centro e vou traçar uma linha daí pra gente poder centralizar as caverninhas aqui bem certinho, né? Então, para fazer as cavernas na construção real, o próximo passo seria fazer o lofting. Lofting é o desenho das linhas do barco desenhado em tamanho real, em chapas de compensado. O projeto está em 5 folhas e na folha 1 está o plano de linhas com essas linhas aí. Isso aí serve para tirar as medidas corretas das cavernas, quilha, roda de proa e outras peças como essa aqui, por exemplo, e assim por diante. Esse desenho ele precisa ser feito com bastante precisão, porque é ele que vai garantir que tudo se encaixe perfeitamente. O projetista sugere pintar os compensados de branco dos dois lados, e daí desenhar essas linhas aí usando uma caneta esferográfica, para ficar bem preciso. E o lofting desse barco aqui daí é montado assim, ele é desenhado assim, os desenhos do plano do alto e das diagonais, eles vão ficar sobrepostos, um por cima do outro aqui nessa parte de baixo, e o plano de balizas, que é o desenho das cavernas ali, vai ser feito separado aqui nessa parte de cima, nesse compensado de cima. O plano de balizas, no caso, é onde está o desenho das cavernas, né? As medidas das cavernas ali, elas vão estar aqui nessa tabela de medidas. Aqui eu apaguei as medidas aqui, eu deixei só as medidas da caverna 3 completa aqui, para mim explicar para vocês aí com mais facilidade e não dar confusão. No caso da nossa miniatura aqui, eu meio que trapaceei, na verdade. Eu fiz uma espécie de lofting meia boca aqui no papel, mas para não dar muito trabalho aqui para fazer tudo em escala, os desenhos, né, usando escalímetro e tal, o que eu fiz? Eu ampliei a imagem ali no computador, no tamanho que eu queria, que aqui no meu caso ficou numa escala onde 3/4 de polegada equivale a um pé no tamanho real. Então depois eu só copiei com papel ali por cima da tela mesmo o desenho e passei para as cavernas aí, né, para as caverninhas aqui. E daí com as cavernas prontas eu posicionei elas no picadeiro conforme a distância que está no projeto, né, no caso o equivalente ali na escala. E isso aí já é meio caminho andado, né, fazendo as cavernas ali, deixando elas nas distâncias corretas, né, já é meio caminho andado para o casco. Para fazer uma miniatura com esse tipo de projeto aqui, que tem o plano de linhas, né, dá para fazer aí dessa forma que é bem mais fácil, né. Tem projeto que não tem um plano de linhas igual esse aqui, daí já é mais complicado, tem que puxar no escalímetro mesmo. Bem, continuando aqui então com as cavernas aí no tamanho real, né, essa tabela aqui funciona assim. Aqui estão todas as medidas das cavernas, do espelho de popa e da roda de proa. Cada coluna aqui se refere às medidas de cada caverna, né. No nosso caso aqui nós vamos procurar então pela caverna 3, que é essa coluna aqui que eu deixei as medidas. E aqui nessa primeira coluna está descrito ao que se refere cada medida ali de cada linha. Para entender essa descrição aqui, precisamos olhar aqui o desenho do plano de balizas. Aqui nesse plano de balizas, primeiro temos que fazer uma grade conforme está no projeto. Temos a linha de centro e a linha que geralmente é a linha d'água, mas que nesse caso aqui, nesse projeto aqui, não chamaremos de linha d'água. Aqui a linha d'água será chamada de topo da quilha, né? Que seria a linha na altura do topo da quilha. Todas as cavernas serão posicionadas lá no picadeiro, no caso, por essa linha de centro aqui, que é usada para centralizar, né?
e por essa linha do topo da quilha que vai nivelar as cavernas. Então, depois dessas duas linhas aqui, temos a baliza 8B, 16B e 24B, que, como dá para ver aqui, é uma referência das distâncias entre elas e a linha de centro. A primeira, no caso, fica 8 polegadas da linha de centro. Depois a próxima linha mais 8 polegadas, igual 16 polegadas. E depois a outra linha mais 8 polegadas, né? Que no caso aqui 24 polegadas. Então vai ficar assim, 8B, 16B e 24B. Aqui daí na horizontal nós temos a mesma situação. A linha que é a linha do topo da quilha e as linhas d'água 8, 16 e 24. As mesmas distâncias das balizas. E depois aqui nós temos daí duas diagonais. Sendo que a primeira parte daqui passando entre a terceira baliza e a segunda linha d'água. E a segunda diagonal que parte daqui passando entre a segunda baliza e a linha do topo da quilha. E agora eu vou desenhar a caverna 3 aqui na grade para vocês entenderem o que está aqui nessa coluna. Aqui nessa parte da tabela, então, estão todas as medidas referentes às distâncias entre a linha do topo da quilha até o ponto da medida ali. E nessa parte aqui da tabela estão todas as medidas que são referentes à distância entre a linha de centro e o ponto da medida que a gente quer, né? Tem também essa parte aqui de baixo, essas duas linhas aqui, que são as medidas referentes às linhas diagonais. A primeira linha aqui se chama Shear Line, que é a medida referente ao início da caverna. É o primeiro ponto lá, a primeira medida da parte de cima da caverna. Então aqui está a distância desse ponto até a linha do topo da quilha. E aqui está a distância entre o ponto e a linha de centro. Depois, na próxima linha aqui, nós temos então a medida da linha 24B. Depois a 16B, 8B e Rabbit Line, que é referente a esse encaixe aqui entre o costado e a quilha. Daí aqui tem essa medida aqui, que é a medida entre a linha do topo da quilha até o fundo da quilha, que é a medida mais baixa ali do barco. Agora, aqui nessa parte da tabela, nós temos as medidas que partem da linha do centro. E aqui embaixo da tabela, daí nós temos essas duas linhas aqui, que são referentes às medidas das diagonais. O espelho de popa, ele precisa ser desenhado diferente das cavernas, tá? Lá no desenho do loft, ele é desenhado a partir dessa linha aqui, porque ele vai inclinado, então precisa acompanhar esse ângulo aqui. Aqui na tabela as medidas estão usando o sistema imperial, né? Usa pés, polegadas. Então o primeiro número aqui se refere a pés, o segundo a polegadas e o terceiro a fração de 8. Por exemplo, aqui ficaria 1 pé, 11 polegadas e 5 oitavos de polegadas. E quando tiver esse sinalzinho de mais aqui do ladinho, precisa acrescentar mais 1/16 de polegadas. Outra coisa também é que essas medidas, elas são as medidas por fora do casco. Então depois de desenhar a caverna, lá que fazer o desenho da caverna certinho, aí é preciso deduzir, ou seja, reduzir a espessura do costado. Se vocês olharem aqui nas caverninhas aqui da nossa miniatura, vão ver que eu desenhei ali e depois eu reduzi, né, para ficar o tamanho correto. Eu diminuí a espessura do costado. E nessa parte aqui também eu já desenhei um encaixezinho aqui, que é onde vai passar o verdugo interno do barco. Esse verdugo aí já é colocado antes, né, na hora da montagem das cavernas. E já desenhei o encaixe aqui embaixo também, onde vai passar a sobrequilha. Então depois a gente já deixa cortadinho ali esses encaixes. E a sobrequilha e o verdugo vem e prende tudo ali, né? Bem, depois de desenhar essas cavernas aí no loft, o próximo passo daí é passar esses desenhos para as cavernas, né? No caso para madeira. Essas cavernas aí, elas podem ser feitas de tábua, de compensado, de USB, MDF, qualquer material desses, porque elas são temporárias, elas não vão ficar no barco. Depois das cavernas montadas, elas vão para o picadeiro, onde serão centralizadas pela linha de centro. E a altura delas, no caso, elas são niveladas pela linha do topo da quilha. Aqui no projeto nós temos essa linha aqui, que é a base do picadeiro. E aqui diz qual é a distância entre a base do picadeiro e a linha do topo da quilha. Seguindo essa medida aí, todas as cavernas vão ficar alinhadas, né? Vejam que aqui na maquete eu desenhei as cavernas e deixei essas distâncias aqui marcadas certinho para depois eu só montar no picadeiro e ficar tudo nivelado.
Montado as cavernas, o picadeiro aí é colocado a sobrequilha. As medidas da sobrequilha aí estão ali no projeto, dá para conferir no loft também. Aqui também tem essa peça aqui que vai entre o espelho de popa e a sobrequilha. E temos a roda de proa, que é feita com madeira laminada para criar a curvatura, né? No projeto ali também tem as medidas da roda de proa bem certinho. E dá para conferir no lofting também. Aí nessa fase aqui também é onde é colocado o verdugo interno. Ele já vai preso aqui antes de fechar o casco. E feito isso, nessa fase aqui nós já temos todo o esqueleto aqui do barco, né? Caverna, sobrequilha, verdugo, roda de proa e espelho de popa. Depois disso aí, então, daí vem o fechamento do casco. O casco ele é fechado com ripas, no caso aqui de 7/8 por 9/16. Essas ripas elas são coladas entre si e pregadas com prego galvanizado. Elas também vão pregadas provisoriamente nas cavernas, como mostra aqui nesse detalhe. Depois que o casco todo é fechado, então é laminado daí por fora, né, com tecido de fibra de vidro e resina epóxi, e em seguida daí vem o processo de pintura. Por dentro também ele vai ser laminado depois, mas isso aí daí é feito só depois de virar o casco. Aqui na nossa miniatura eu vou só passar uma massinha aqui, né, para dar uma alisadinha, e vou pintar ela. Ok, nessa fase aqui então nossa miniatura já está com o casco fechado, pintado. E o próximo passo agora é colocar a quilha externa e a roda de proa externa, né? Aí tem mais umas pecinhas aqui para dar acabamento e também na parte externa tem o verdugo externo. Mas isso aí então agora a gente vai deixar para o próximo vídeo, daí no próximo eu vou fazer a virada do casco e vou mostrar por dentro daí como que são os detalhes ali internos e finalizar a maquete, né? Então pessoal, por hoje é isso. No próximo vídeo a gente finaliza então. Se você está gostando aí, não esqueça de deixar um like, deixa seu comentário aí dizendo o que está achando. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo para a gente ver como é que fica isso aí. Valeu, um abraço.